Os 3 times da capital hoje, momento do futebol hoje, né? Hoje é o dia. Estão no mesmo patamar? Atlético, Vila Nova e Goiás? Ah, mas o Atlético tá na Série A. Caindo, né? Caindo. Já caiu, inclusive. Ah, mas o Goiás, isso. Nesse momento tá atrás do Vila. Ah, mas o Vila Nova. E o Vila, que ainda não chegou à Série A do Campeonato Brasileiro. Então peguem os pontos positivos e negativos de cada equipe e deixe o teu like e responda também se hoje os 3 times da capital estão ou não no mesmo patamar. Inclusive a nossa produção fez esse levantamento aí bacana. Coloca a cartela no canal do YouTube, você do FM 90.7, fique tranquilo que eu leio aqui pra você alguns levantamentos. Às vezes a gente coloca assim o Goiás como estando muito atrás do Atlético e tal, mas dê uma olhada só nesses dados que a gente traz pra você. 2019, o Goiás se manteve na Série A, o Atlético subiu pra Série A. 2020, o Goiás caiu pra Série B. 2020, o Atlético se manteve na Série A. 2021, o Goiás subiu para a Série B e o Atlético se manteve na Série B, né? Se manteve na Série A do Campeonato Brasileiro. 2022, o Goiás se manteve na Série A e o Atlético foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. 2023, o Goiás foi rebaixado para a Série B e o Atlético subiu para a Série A. Em 2024, o Goiás não subiu, a competição ainda está em andamento e o Atlético está sendo rebaixado, competição também já em andamento, mas o Atlético, né, vai para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, meninos, de 5 anos pra cá, 6 anos pra cá, Atlético e Goiás estão rigorosamente igual no que tange a parte nacional. Aí talvez tenha um argumento do campeonato goiano. O Atlético é o tricampeão goiano, né? Conquistou 5 campeonatos de 6. Então tem esse ponto aí também. Mas nacionalmente falando, Goiás e Atlético estão rigorosamente iguais. Rigorosamente iguais. Então o Atlético de fato está à frente do Goiás? Aí você fala, Tiago, você não colocou o Vila Nova na disputa. O Vila não jogou o Série A nesse período, né? Então o Vila Nova não cabe nem comparação aqui com Goiás e Atlético em relação a participações em Série A de Campeonato Brasileiro. Volta a cartela aí, Ana Lívia. Achei muito interessante esses dados aí. Muito interessantes. Ambos têm a mesma quantidade de acessos, a mesma quantidade de participações em Série A e a mesma quantidade de rebaixamentos. Rigorosamente igual. Onde que está, então, essa superioridade em campo do time do Atlético que em muitos momentos a gente fala? Esse é o primeiro tema aqui do debate das feras da Band News Goiânia, na tarde gostosa desta quinta-feira. 1h05, debate das feras, oferecimento Grupo Moreira. Seção Moreira Celulares, você encontra vários modelos de smartphones, últimos lançamentos do mundo e o melhor da tecnologia para o teu uso pessoal ou para dar aquele presente bacana. Venha para o Hiper Moreira, aproveite. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato do Brasil. Shopping do escritório móvel na sua medida. Autopeças Brasil, qualidade e confiança em peças novas, 3203-2545. E Papelaria Tributária. São 40 anos de tradição, produzindo sempre os melhores produtos e aquele preço maravilhoso para você. Tá esperando o quê, família? Venha para a Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Cadê o desequilíbrio que a gente bate aqui na programação da Band News e que a gente tem essa sensação, né? Cadê o desequilíbrio, principalmente nacionalmente falando? Hein, Marcelo Borges, Goiás e Atlético hoje estão ou não no mesmo patamar no cenário nacional? Fala comigo, Borginho, boa tarde. Ótima tarde pra você também, Thiago, esse fenômeno da comunicação, camisa bonita, hein, Thiagão? Linda. Espetacular, isso aí é a fase boa, bem pago pelo Nivaldo Carvalho aqui nas Feras do Esporte, diferentemente de outros lugares que a gente pagava pra trabalhar. Um abraço pro Danilo Dias. Esse é o mais boleiro dos ex-jogadores. Danilão só anda no estilo. Quem vê eu tinha andando na rua é 2 Bacurau, calça jeans e camiseta. Um abraço pro Geliezer Paulo, esse outro fenômeno da comunicação. Um abraço especial os ouvintes da Band News nessa quinta-feira. Parece que vai chover. Estamos aqui dentro do estúdio, mas o tempo está fechando ali fora. Tomara que chova, mas aquela chuva tranquila, suave, para mais tarde a gente tomar uma gelada. Hoje é dia. Nós vamos lá naquele lugar, hein, Thiagão? Eu vou depois, tem uma reunião importante e saindo da reunião eu passo lá. Eu vou chegar antes que eu não quero perder nem um minuto. Pode deixar que eu vou falar lá com o Lindomar, vou organizar lá. Ô, Thiagão, eu acho que essa disparidade, ela é mais regionalmente. Pelo tricampeonato, inédito, né? As boas campanhas da Copa do Brasil dos últimos anos. Isso pesa muito. Quando o Goiás conquistou a sequência de títulos, marcou. Porque a maior visibilidade naquele momento era do Goiás, do Hélio dos Anjos, aquele negócio. O Goiás consagrou o Hélio dos Anjos nacionalmente falando.
Então, assim, a sequência de títulos, agora nacionalmente falando, eu particularmente não tinha parado para fazer essa análise aí de números. Danilo gosta muito de números, o Geliese também. Eu não me apego muito nisso não, mas eu acho muito interessante quem tira o tempo dele no dia para estudar sobre números, no caso o Danilo e o Geliese Paulo. Então por isso que é prazeroso aqui na Band News, equipe recheada de grandes profissionais. Então eu acho que essa disparidade é mais regionalmente, principalmente pela conquista do tricampeonato. E hoje o Dragão tem o que o Goiás deixou de ter nos últimos anos, um cara que entende de futebol. 1h08 da tarde agora, 1h08 vai deixando o teu like, hein? Juliano Tavares tem que desempatar dos confrontos, Thiago. Rafael Campos, sou Vila, mas o time de Campinas está em um patamar melhor. Depois do Goiás, depois do Vila Nova. Patamar nivelado por baixo, viu, Thiago? Carlos Antônio também tá ligado com a gente. Leandro Cardoso também tá participando. Sobe pra Série A, Vila Nova. Depois a gente conversa. Sentem primeiro na mesa. Abraço pro André Luiz Machado. Torcerei para o América, para que o Vila Nova não seja prejudicado. Sebastião José tá ligado com a gente também. Um abraço. O André Paiva. Thiago, belos dados, hein? Interessante. Não tinha parado para pensar nisso. O Goiás, mesmo em crise, permanece, no mínimo, do mesmo tamanho do Atlético nacionalmente falando. Pois é, eu também fiquei assim, abismado. A gente fez um trabalho aqui de pesquisa interessante, nossa produção, né, bombando, trabalho maravilhoso. Você ficou abismado? Eu fiquei assustado. Não, eu fiquei abismado, você sabe por quê? Eu olhei assim e falei, mas será que tá certo? O Goiás, eu até falava com um amigo meu ontem, tudo no Goiás é maximizado. Por quê? O Goiás é maior. O Goiás tem uma torcida maior, o Goiás tem uma repercussão maior. Então você concorda comigo? Plenamente. Quando eu falo o Matheus não aceita? Plenamente. O Vila Nova pau a pau, ok? Pau a pau. E o Atlético um pouco atrás, até pela questão do tamanho da torcida, que tem crescido muito. Tem crescido muito. Goiás e Vila, pra mim, pau a pau. Torcida? Pau a pau. A torcida do Goiás é maior que a do Vila. Ah, sim. Mas aqui em Goiânia, que é o nosso, digamos que meio de sustento, aqui é muito dividido. A torcida do Vila é fabulosa. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E só do Vila Nova ainda ter uma torcida gigantesca, com aquele tanto de gestão ruim antes do Hugo, já mostra que essa torcida de fato é diferenciada. Ela realmente é fiel. Ingresso dentro de ônibus, hein? Pois é. Não, antes fora as outras coisas, né? Aí o povo vendeu o jogador na Suíça, postou foto, 1 minuto depois tirou. Uma loucura. É porque coisa quando não é certa, meu amigo. Era uma loucura. Escondidas, o Vila foi vítima de muita coisa. Deus é mais. Ainda bem que tem um presidente bom agora. Agora é diferente. Mas assim, como o Goiás, tudo no Goiás parece que a crítica é maior, a cobrança é maior, a pressão é maior. Então a gente tem uma ideia de que tá tudo acabado. Mas não tá não, gente. Olha de novo aí os dados na tela do canal do YouTube. Tudo que o Atlético fez nacionalmente, o Goiás fez também. Tudo exatamente igual, de 2019 pra cá. E aí você pega de 2010 pra cá, o equilíbrio é ainda maior. E o Goiás ainda tem uma Série A na frente do Atlético. O Goiás ainda tem uma Série A na frente do Atlético de 2010 pra cá. Tá aí, gente. Dados são dados. Não é essa superioridade toda do Atlético como a gente pinta em alguns momentos, né? Chama atenção esses dados aí, mas estudioso, esse equilíbrio total. Mesmo o Goiás talvez vivendo o pior momento da sua história recente. 1h11 da tarde, chega aqui pro Debate das Eras. Boa tarde, mais estudioso. Boa tarde, grande Thiago. Boa tarde ao Marcelo. Boa tarde ao Danilo. Marcelo é sempre gentil, né, nas suas palavras. É um prazer estar aqui ao lado de vocês. Um debate interessante, né, este. Um abraço a você, ouvinte da Band News. É sempre um prazer comunicar com vocês. Thiago, eu acho que isso vai muito do ponto de partida, né? Porque se a gente voltar, vamos voltar aí cerca de 10, 15 anos, você tem o ponto de partida. O Goiás era um time da Série A. O Goiás não era um ioiô, era um time da Série A. O Atlético era um time da Série C, às vezes até sem série. Quando essas duas equipes ficam no patamar de igualdade, de um lado significa crescimento, do outro lado significa retrocesso, né, por conta do ponto de partida. Porque a distância de Goiás e Atlético era muito grande, agora ela praticamente não existe. Então, neste cenário, você tem esse sentimento para um. Vamos supor que um rico e um pobre vão parar na classe média. O rico, ele está caindo, o pobre está subindo, né? Porque eles se encontram na classe média, mas eles vêm de origens diferentes. Outro aspecto, né, que dá não é só uma sensação de um melhor momento do Atlético, porque o momento do Atlético, ele é melhor.
Justamente por isso, pela origem, pelo ponto de origem, o Atlético nessa evolução, ano a ano, você vê um Atlético subindo e um Goiás caindo e se encontrando hoje em um lugar próximo. Então a origem conta muito. Outro ponto são as conquistas estaduais. Você fez um recorte aí de 2019 para cá. De 2019 para cá, só o Atlético ganhou estadual. O Goiás não ganhou nenhum. Então você tem 5 títulos do Atlético, entre eles esse tricampeonato inédito, e você não tem nada do Goiás. O torcedor do Goiás que tem aí 40, 45 anos ou menos, ele nunca viu o Goiás passar por um hiato de 6 anos, e agora está passando. Outro ponto, o Atlético ganhou as últimas 5 decisões contra o Goiás. Os últimos 5 mata-matas entre Atlético e Goiás, o Atlético ganhou todos pelo Campeonato Goiano e aquele da Copa do Brasil. Então essa somatória de fatores estaduais e em duelos diretos, além dessa origem diferente, né, que eles têm, o Goiás num processo de involução e o Atlético num processo de evolução, é que trazem para a gente essa sensação de que o Atlético vive um momento muito melhor. O que para mim é uma verdade. O Atlético vive um momento melhor do que o Goiás. 1h14 da tarde, atenção pescadores brasileiros, está na hora de participar do 14º Topego, Campeonato de Pesca Esportiva de Goiânia. O campeão leva presente, polo 0 km, o segundo colocado leva para casa um conjunto carreta, barco e motor de polpa sensacional, e até o terceiro colocado, a medalha de bronze, leva para casa uma moto 0 km. Mais informações pelo Instagram, @Lago Verde. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno, 3241-2266. Mega promoção da Bater Shop, bateria Cedelco 60 amperes. Um produto exclusivo para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia. Só R$ 420 a base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, 3295-2525 e Laje Santa Inês. Tua construção está no ponto da laje? Laje Santa Inês, as melhores lajes do Brasil. Lajes treliçadas, protendidas e muito mais. Laje Santa Inês, pergunte a quem já fez. 3246-7200. Nilcimar Ferreira, o Vila Nova tá na Série A. Esse povo é animado demais da conta. Mas tem que animar mesmo, Nilcimar. O momento do Vila é muito bom, entenda. Valdenilson Dourado, vamos ganhar do Coxa, tô animado, Vila vai pra Série A. Danilo Souza, Vila Nova, minha eterna piada. Tá acabando a piada, hein? O Walter Silva tá ligado também com a gente. Parabéns a todos do Debate da Cera, sempre com temas interessantes. Gosto muito da apresentação do Thiago e dos comentários. Obrigado, amigo. Um abraço pra você. José Jocílio também tá ligado com a gente. Um abraço. E o André Machado, quero saber dos últimos títulos do Vila Nova, que eu me lembre, tricampeão da Série C. E só isso. Um abraço e pra todo mundo que tá ligado. Hélio Silveira também tá ligado com a gente. Um abraço. Olha o tema desse apresentador Moché. Perde tempo com isso não. Ô, meu amigo, a gente tem que ser aqui justo, né? São dados, os dados estão aí e a gente precisa analisá-los. Porque assim, Danilo, a gente cria às vezes na nossa cabeça a ideia que tá tudo errado no Goiás. Não tá tudo errado. Tem coisas boas também acontecendo. Nem tudo tá errado, nem tudo tá certo. O Goiás precisa de muitas mudanças. Por exemplo, ontem eu dei uma refletida. Para mim, o Patiello precisa ser mandado embora. Agora, o Andrino, pelo mercado atual, talvez o Andrino começando a temporada 2025, com alguns ajustes, né, tendo uma temporada inteira para trabalhar, eu não sei se eu descartaria completamente o Andrino. Não sei se eu descartaria. Porque o mercado hoje não te oferece muita coisa. O Patiello não. O Patiello, para mim, é rua. É rua. Grande profissional financeiro, um nome relevante no mercado brasileiro e tal. Mas como gestor não pegou. Então, assim, o Patiello para mim não. Agora o Andrino eu daria, digamos que uma nova oportunidade para ele. Agora põe na tela do canal do YouTube, gente. Tá Thiago, aí, ó. Oi, mais estudioso? 1h17. Só que essa questão do Andrino, aí já seria uma interferência de comando, né? Por que eu falo? O Andrino é uma contratação do Patiello. Sim. Ele é rebaixado aí. Se você vai buscar um outro diretor executivo, é natural que esse diretor executivo queira escolher a sua equipe. Sim, né? sim. Então, tem esse ponto. O Andrino é uma contratação do Patiello. Pode ser que viesse um outro e o quisesse, sim. Mas eu acho que era até muito natural que se o Goiás trocar de diretor executivo, eu penso que é muito normal que esse diretor executivo queira montar outra equipe, no caso, uma equipe ligada a ele. Isso é um fato, a não né? ser que tenha lá dentro, Geli,
dentro da sua linha de raciocínio, alguém do CA, né? Que tenha convicção que o Andrino é bom. Porque às vezes o trabalho dele deu errado e lá com a convivência no dia a dia você percebe se o cara tem capacidade para dar a resposta o ano que vem ou ele vai ter que ser demitido junto com o Patiello. Esse aí já deveria ter cascado fora há muito tempo. O Patiello pra mim não, esse ele ficaria não conta. Não. Agora o Andrino eu daria mais uma oportunidade então, para assim, ele, mais uma chance. Eu vou na linha do Geliezer, porque se você traz outro gestor, ele vai querer trazer alguém da confiança dele. Por isso que eu disse, será que alguém lá dentro do Goiás tem coragem de bancar o Andrino para a temporada ano que vem? Por quê? Convicção no trabalho dele? Até no bloco do Goiás a gente fala um pouco mais sobre isso. Isso aqui é só o bloco inaugural do programa, o primeiro bloco. Tô pedindo teu like, inclusive, deixa o teu like agora. Não dá pra gente ficar desmontando trabalho toda a temporada. Não dá, esse negócio é complicado. Futebol é sequência. Eu falei da convicção. Futebol é sequência. Você pega aqui hoje que tá dando show no que faz, o Fantini. Melhorou demais. Ele apanhou demais lá no início e o Hugo teve o quê? Convicção. Paciência, tranquilidade. Não, convicção. Quem trabalha no futebol, rádio, por que o Nivaldo apostou em você virou esse fenômeno? Porque ele viu que você tinha talento. Deu sequência. Faltava o quê? Sequência, oportunidades, apresentação de um debate. Uma equipe que gabarita o cara chegar no nível que você chegou. Comentaristas com audiência. Aí é convicção e conhecimento. É coisa que o Nivaldo tem de rádio. Alguém lá no Goiás tem isso? Esse é o ponto, né? É isso que eu estou dizendo. Acho que você tocou no ponto... É o único questionamento que eu faço. Ponto. Principal porque o Goiás ontem enfiou 4. 4 porque é um no ponto, Mengão. né, Marcelo? E ninguém lá serve da base? Pois é. Hã? Pois hoje, é, Marcelo. Hoje ele. A convicção, pelo menos eu vejo dessa forma, ela só é testada no momento ruim. Porque você ter convicção num trabalho que conquistou tudo não é convicção, né? Vamos supor, vamos pegar aí um time que está subindo, sei lá, o Novo Horizontino está subindo. Aí a diretoria do Novo Horizontino tem convicção naquela comissão técnica. Não. Convicção na comissão técnica, a diretoria do Novo Horizontino teve no ano passado, quando o Novo Horizontino fracassou. O Novo Horizontino não subiu. Brigou ali até o final, mas não subiu. Aí a diretoria demonstrou convicção, mantendo essa comissão técnica para esse ano. Porque você só tem convicção no momento difícil, só no fracasso. Sem dúvida. Então, se a diretoria do Goiás vai manter alguma convicção, seja no Patiello, a Conselho de Administração, estou citando, seja no Patiello, caso o Patiello permaneça, ele demonstrar convicção em relação ao Andrino, convicção é agora. Se for a hora de mostrar convicção, é nesse momento. Eu não estou falando que tem que ter convicção ou não, mas estou dizendo que a hora de mostrar convicção é essa, em que as coisas deram errado. Assim como você citou aí o exemplo do Frontini. O Hugo teve convicção. Por quê? Porque não estava dando certo, estava sendo cobrado, o resultado não estava aparecendo, o Vila vinha perdendo disputas importantes consecutivamente, então, nesse momento, o Hugo Jorge Bravo manteve convicção. Vamos supor que o Vila consiga esse acesso para o ano que vem. Aí já não é convicção, é embalo, né? As coisas deram certo, você tem um embalo. Então, esse processo de convicção é um processo bem interessante, porque ele só pode ser testado no momento da dureza. 1h21, explosão de vendas na Vesa Renault, Duster Intensa MT 2025, SUV robusto, espaço e conforto gigantescos. A partir de apenas R$ 106.990 com taxa 0,24 meses. Aproveite na Vesa Renault. Praça Nova Suíça, Avenida T63, o atendimento é sensacional. Goiarte, entre as melhores e maiores indústrias de artefato de cimento. A Goiarte é tradição, 6 décadas de respeito ao mercado brasileiro. Acesse goiarte.com 3545-3400. Belcar Caminhões, nós estamos preparados para atender você nas operações de transporte rodoviário de carga para longas distâncias. Muito mais conforto, carinho, tecnologia e o atendimento, hein, gente, é sensacional. Belcar Caminhões, 6232-399600. Belcar Caminhões, a solução para o seu negócio passa por aqui. E a Camargo, agora estoque de peças MWM para motores a diesel. A Camargo, parceira de quem produz. Outro exemplo aqui de convicção, 2022. O Fortaleza faz a pior primeira parte da história da Série A. Semi-rebaixado. O que o Marcelo Paes faz? Dá sequência para o Vojvoda, o time se recupera, não cai e no outro ano vai para a Libertadores da América. E agora, no trabalho do Vojvoda também, o que está acontecendo com o Fortaleza? Empatou ontem, mas está disputando o título brasileiro. Ele foi no mesmo ano, Thiago. Foi no mesmo ano, né? Isso mesmo, segunda parte da competição. Isso. Ele faz o primeiro turno ali espetacular, né? O segundo turno espetacular e o primeiro turno foi o pior da história.
A menor pontuação da história. Fez jogar em Goiânia com 5 pontos contra o Atlético. Não, foi ridículo. E aí ele, dentro da competição, dentro da convicção, dentro do trabalho, né, o Fortaleza foi lá e foi para Libertadores da América. Então, assim, são alguns exemplos que a gente tá citando aqui para você. Mas, Danilo, para eu pegar o teu boa tarde também, acho que esse tema é muito interessante, cara, para que a gente não venda aqui falsas realidades. E às vezes a gente é enganado pelas realidades. O momento do Atlético é melhor? É melhor, mas é muito por conta disso que o mais estudioso falou. O Atlético está experimentando coisas que o Goiás já experimenta há 40 anos. Né? O Atlético está experimentando agora coisas que o Goiás já está acostumado a experimentar há muito tempo. Por exemplo, se você fizer aqui um levantamento de venda de jogadores da base, não tem comparação também. O Goiás faturou muito mais que o Atlético. Muito mais que o Atlético. Campeonatos goianos, sim. Mas o Goiás tem uma Copa Verde também, que são 2 campeonatos ali basicamente iguais, né? Com a mesma relevância nacional. Mas enfim, o que você fala pra mim desses dados? Volta aí na tela do canal do YouTube, Ana Lívia. Deixa o teu like, amigo ouvinte, você do canal do YouTube. Olha lá, 2019, o Goiás se manteve, o Atlético subiu. 2020, o Goiás caiu pra Série B e o Atlético se manteve. 2021, o Goiás subiu pra Série B, o Atlético se manteve na Série A. 2022, o Goiás se manteve e o Atlético caiu. 2023, o Goiás cai e o Atlético sobe. E 2024, o Atlético caiu e o Goiás permanece na Série B do Campeonato Brasileiro. O que você fala desses dados, né? E nesse momento, Goiás e Atlético principalmente estão ou não no mesmo patamar dentro do cenário nacional? Boa tarde, craque! Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima quinta-feira pra você, ao Marcelo Borges, o craque camisa 10, ao Gerliezer Paulo e também aos nossos amigos ouvintes que estão nos acompanhando. Sobre esse recorte, Thiago, ele é feito de 2019 pra cá, digamos 5 anos, o que os dois times fizeram em cenário nacional. Avaliando apenas competições em que disputaram, como Copa do Brasil, Copa Verde, Brasileiros de Série A e Série B, eles estão praticamente semelhantes ou quase iguais, né, digamos assim. Agora, se for falar em recorte do cenário regional, o Atlético vem tendo um desempenho muito superior ao Goiás Esporte Clube, conquistando títulos, conquistando hegemonia no seu estado, se tornando forte estruturalmente, se tornando forte nos bastidores. Só que, no cenário nacional, isso é prova que o futebol goiano necessita mais força, o futebol goiano necessita de ter um braço mais aguerrido, porque os dois times estão se assemelhando aí, né? Não adianta um ano se mantém, no outro certamente fadado ao fracasso do rebaixamento, e aí volta novamente para uma disputa de segunda divisão, onde lá consegue com dificuldade, ou hora mais, hora menos, fazer um campeonato que te traz de novo para a Série A, mas não consigamos, os dois times não têm aquela força de permanência dentro do cenário nacional. Isso nos mostra também que falta alguma coisa dentro dos bastidores, falta um apoio, falta uma mudança de mentalidade na hora que chega na Série A, de brigar literalmente com os grandes e pensar grande, investir para que isso possa ser menos rotineiramente de sobe e desce, ter uma estabilidade um pouco mais alongada dentro do Brasileiro da Série A, como foi a Chapecoense em alguns períodos, ficou bastante tempo. Então os dois times... Agora, se for falar da grandeza dos clubes, eu acredito que o Atlético e o Goiás não podem ser comparados. Primeiro pelo número de história, o Goiás chegou lá primeiro, conquistou a estrutura, conquistou a história muito antes do Atlético, um time que estava fadado aí há 12, 15 anos atrás, se eu não me engano, a virar um shopping center, nem treinamento tinha, gramado era mais terra do que grama. Então é complicado fazer esse comparativo e até injusto, né, pro Goiás Esporte Clube, visto que o que o seu Ailê conquistou, o seu Ailê criou, né, o Goiás chegou a ser exemplo pro próprio Atlético, palavras do Adson, a estrutura, como chegou lá em cima, participou do Clube dos 13, disputou Libertadores, enfim, o Goiás ele tem outro padrão, outro patamar, num recorte bem maior do que a história diz, nesse recorte mais curto em que os dois se assemelham muito. 1h27 agora, e um dado, isso daqui é um dado, até pra gente confirmar depois, mas isso aqui é um dado, é uma informação que eu tô passando pra vocês aqui, com venda de jogadores, que pra mim também é um ponto importante para que a gente, digamos que cite, declare a clareza e a grandeza de uma equipe de futebol. O Goiás faturou mais ou menos, pelos meus cálculos aqui, 24 milhões de euros com vendas de 2015 pra cá. Eu tô contando aqui, Carlos Eduardo, Bruno Henrique, Michael e Eric. Não tô contando o Wellington, Mendes, o Tolói, só esses jogadores aqui, 24 milhões de euros, o que dá mais ou menos 160 milhões de reais. O Atlético vendeu o que nesse período aqui? O que o Atlético vendeu aqui nesse período? Então, assim, esses dados, gente, não tô defendendo ou vestindo camisa de ninguém. Isso aí fortalece a marca.
Não, e um detalhe, às vezes a gente cria aqui, e até é natural que crie mesmo, porque tudo no Goiás é superlativo. Mas quem tá lá dentro tem que ter esse entendimento Sim, também. porque Thiago. o Goiás é muito grande. Trabalhar no Goiás não é fácil. Não, não é. Gerir o Goiás não é fácil. Mas eu falo assim, Borginho, às vezes a gente passa a ideia aqui que tá tudo acabado e não tá. Não, mas tá caminhando pra acabar. Mas assim, o Goiás, mesmo nesse momento Futebolisticamente complicado, falando, olha o Goiás dos últimos anos, cara. tudo bem, só que mesmo assim ele ainda continua empatado com o principal time aqui do estado nesse último período, segundo a gente, que é o Atlético. Olha se o torcedor do Goiás merece mais. Vou te dar alguns exemplos. Não, merece. O torcedor do Goiás lotou o estado da Serrinha, perdeu pro Goiânia. Sim, O torcedor saiu chorando, né? sim, E ele mostrou no jogo contra o Vila agora o amor dele mais uma vez. Ok? Sim. E o torcedor saiu como do estádio? Não, ele isso merece daí- mais. isso daí, Borginho, não tem discussão. O torcedor do Goiás, ele não pode ter o Sander andando em campo na temporada e ser o lateral do Goiás para ser solução na reta final. Isso daí você tá coberto o de Goiás razão. não pode ter o tal do LH. O Goiás não pode ter Brenner Herculano. Isso é falta de respeito com o torcedor. Anderson Sim. Oliveira. Não, ó, Só Anderson que mesmo Oliveira. assim o Goiás continua, digamos que no mínimo, na pior das hipóteses, igual o Atlético. Ah, mas Thiago, eu com todo respeito, o torcedor do Goiás ele foi mal acostumado, ficou 40 anos, há mais de 40 anos na Série A, revelando grandes jogadores que saíram do Goiás e disputaram Copa do Mundo. O Goiás servindo de referência nacionalmente falando. Então eu respeito essa comparação, mas o torcedor do Goiás, ele quer mais. Ele quer voltar para a Sul-Americana, ele quer daqui a pouco, disputar uma Libertadores novamente. E para isso, o Goiás precisa voltar a ser profissional, como foi no passado. Que o menino, a primeira coisa que ele fazia em Goiânia, não era, Danilo? Eu quero treinar no Goiás. Exatamente. Se lá não der certo, eu vou para os outros lugares. Termos de Você sabe que estrutura, isso tem grandeza. acabado nos últimos anos? Mas o Goiás ainda é o principal. Ainda Ainda é é o principal referência. ponto. Não, Isso é ainda indiscutível. por muito tempo. Ainda né, é, Borginho? mas ainda. ele vai Ainda perdendo, né? será. Mas já não é do garoto aquele negócio assim, o Goiás ganha quase tudo. Não é mais aquele foco total do... Hoje futebol é business, é negócio. Sim. Aí o profissional, o empresário do jogador, ele vem pra Goiânia, ele quer o quê? Ele quer articular. O Goiás vai me dificultar aqui, o Goiás não tem colocado os meninos da base no profissional, eu vou colocar nos outros. Isso tudo pesa, Thiago. Eu falo porque eu tenho amigos que são empresários. E um detalhe assim, o Atlético, ele já mostra que ele só vai crescer novamente caso tenha dinheiro de fora. Tem que ter. O Watson falou isso aqui. O Atlético bateu no teto. É porque o Watson Goiás não também gosta. bateu no teto. O Watson, agora que ele acordou, pra base. Só o que Watson assim, dormiu nesse ponto muitos anos. o Goiás demorou quanto tempo pra chegar até o seu teto? E o Atlético bateu no teto em 15 anos, mais ou menos. Sim. Né? Oi, mas estúdio, você Chegou tá me mais chamando? Só que o Goiás também já bateu no seu teto, não foi agora, né? O Goiás já tá descendo, o Goiás bateu no seu teto no início da primeira década desse século. Para mim, o Goiás bateu no teto dele ali em 2006. Ou seja, já tem 18 anos que o Goiás bateu no teto. Né? A questão é que hoje o Goiás é maior do que o Goiás de 2006? Não é. Não é. Não né? é. Então, por quê? Porque o Goiás, ele levou um tempo para bater no teto, levou, mas esse teto também não foi agora, né? Já foi bem atrás, já tem quase 2 décadas que ele bateu no teto. Eu compreendo o seu raciocínio, Thiago, dessa questão da comparação, do nem tudo está perdido. Só que eu acho que para o próprio Goiás, isso é ruim, entendeu? O Goiás tem que se sentir mal com a situação que ele está. Tem que se sentir incomodado com a situação que ele está. Porque o contrário disso foi o que os dirigentes do Goiás defenderam esse tempo inteiro. Que o Goiás estava numa boa situação. Que o Goiás não tinha como ser mais do que isso. E foi nesse pensamento, foi nessa metodologia que aconteceu esse processo que nós dois acabamos de comparar aqui agora, que o Goiás de hoje não é do tamanho que ele era na primeira década desse século, ou seja, ele diminuiu com o discurso de que ele não podia crescer, e isso é muito ruim. Quando você adota o discurso que você bateu no seu teto, você bateu no seu limite e não tem como passar daquilo, isso é muito perigoso, porque aí você deixa de tentar, sabe? Você deixa de buscar, de encontrar uma solução para quebrar essas barreiras, porque a vida da gente, a vida de um clube, elas são feitas de barreiras, né? Então, eu acho esse pensamento que seria uma continuidade do que o Goiás já pensa.
para mim foi justamente esse pensamento que trouxe o Goiás nesse processo de decadência. E se mantê-lo, a tendência é que isso torne ainda maior, ainda mais longo esse processo de apequenamento que o Goiás vem passando. 1h33 da tarde, Lei do Jogo toda segunda, quarta e sexta, aqui na Band News Goiânia, não perca, com a apresentação do Dr. Paulo Henrique Pinheiro, Lei do Jogo. 1h33 da tarde, debate das feras Band News, oferecimento Super Frango, a marca de frango mais lembrada pelos goianos. Frango, minha gente, é Super Frango. Papelaria tributária onde cada um tem o seu papel. Construir construções, cuida do seu projeto, executa a sua obra. Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. E Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. Pegue o telefone e ligue agora, 3091 5050. Não tem praga que aguenta. Pasta Rosa, simplesmente o melhor atendimento de Goiás. Pasta Rosa Serviços. Família, vai começar aqui o desafio de likes da Band News Goiânia. Nós estamos agora com 92 curtidas. 92 curtidas. Tudo que chegar acima de 92 será colocado na conta do Vila Nova. O Vila é tema de debates daqui a pouquinho, na sequência do seu debate de 10 aqui na Band News Goiânia. Você do FM 90.7, você do canal do YouTube, alô você do radiosnet.com. Hoje é quinta-feira e nós estamos aqui ao vivo até às 3 da tarde. Então deixa o teu like agora, deixa a tua mensagem, torcida colorada, valendo uma camisa oficial do Vila, do Goiás ou do Atlético.